A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 29 de março. Proifes Federação apresenta proposta de reestruturação de carreira em reunião com Andifes. Adurne Sindicato debate carreira docente na próxima segunda-feira. Educadores de Natal vão paralisar atividades por 24 horas no dia 2 de abril. Adurne Sindicato realiza eleição de diretoria para triênio 2024-2027. O FRN e Consulado da França discutem novas parcerias. Servidores técnico-administrativos da Universidade Federal seguem em greve. Categoria promove Assembleia Ato terça-feira no cruzamento do Midway Mall. Movimentos sociais e sindicatos do Estado realizam atos alusivos aos 60 anos do golpe militar de 1964. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Proifes Federação participou da reunião do Conselho Pleno da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Na ocasião, foi apresentada a proposta de reestruturação de carreira do Proifes Federação, bem como a contraproposta a ser apresentada ao governo federal na próxima reunião da mesa de negociação específica, como detalha o presidente do Proifes, professor Wellington Duarte. O Proifes continua imbuído de obter sucesso nas negociações com relação ao reajuste, convencer o governo da necessidade do reajuste 2024 e continua atuando na mesa de carreira, a importância da carreira, da reorganização, da melhoria da carreira acadêmica, que torne a vida laboral do professor, especialmente o professor mais novo, atraente, é a nossa intenção, é a nossa principal demanda. Mas estamos na luta, é muito difícil, como sempre, negociar exige uma qualidade, uma resiliência, uma paciência, que muitos não têm, mas assim são as negociações. A opção é não negociar. Eu acho que o Proifes Federação, na sua essência, na sua fonte, ela prima pela democracia em primeiro lugar, pela pluralidade e pela capacidade de negociação. Assim continuaremos adiante nesse processo. Agenda da Educação. Na próxima segunda-feira, o Adurne Sindicato vai oportunizar a discussão Carreira Docente em Debate, a proposta do Proifes Federação. A atividade contará com a participação do diretor de Assuntos Educacionais do Magistério Superior, coordenador do Grupo de Trabalho em Carreira do Proifes Federação e presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, Gessi Silva. Professoras e professores da UFRN, nesta segunda-feira, dia 1º, estarei debatendo com vocês a proposta de reestruturação das carreiras encaminhada pelo Proifes Federação ao governo federal. Propomos reajustes em 2024, 2025 e 2026, de modo a avançarmos na recomposição das perdas acumuladas desde 2015 e que a malha salarial da nossa carreira cumpra com o piso do professor nacional. Aguardo todos vocês para um bom debate. E quem reforça o convite para o evento é o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Segundo ele, é muito importante a participação dos docentes, tanto para ouvir e acompanhar a apresentação, como também para tirar dúvidas e ter esclarecimentos. Professora e professor do Adurne Sindicato. No dia 1º de abril, às 19 horas, nós vamos ter uma atividade que vai ser transmitida pelo canal do YouTube do Adurne Sindicato. Vamos ter a presença do professor Gessi, ele coordena o GT Carreiras do Proifes Federação. E nessa atividade ele vai apresentar a proposta que a federação tem para a reestruturação da nossa carreira.
É muito importante a sua participação, tanto para ouvir e acompanhar essa apresentação, como também para tirar dúvidas, fazer esse contato e ter esclarecimentos. Seguimos juntos na luta, na defesa da educação e das nossas carreiras. Educação em pauta. Conforme deliberado em Assembleia, os educadores da Rede Municipal do Natal vão paralisar suas atividades por 24 horas no dia 2 de abril, terça-feira. Segundo a professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do SINT-RN, a parada será um protesto contra o descaso da gestão do prefeito Álvaro Dias. A gente traz mais uma vez aqui o calendário de luta do município de Natal, considerando que a dessa defasagem salarial chega a 63,62% e nós vamos na próxima terça-feira realizar um dia de parada, um dia em que as escolas vão parar em advertência à ausência de diálogo com o prefeito. Na ocasião, nós iremos, a partir das 9 horas da manhã, realizar um ato em frente à Prefeitura do Natal, com a expectativa de que lá o prefeito possa nos receber, e à tarde nós realizaremos uma assembleia a partir das 14 horas no SINT-RN. Convocar aqui toda a categoria a se fazer presente, a realizar a paralisação como um sinal de que estamos muito insatisfeitas com o prefeito, que hoje deve 62%. É um prejuízo, né, de todo mês que acontece na nossa vida de trabalho, na nossa vida laboral, e que faz falta, né, no nosso orçamento, na organização das nossas vidas. Portanto, aqui pedimos também a compreensão da sociedade, dos pais, no sentido de que estejam conosco, pressionando o prefeito para nos receber e fazer a negociação da nossa campanha salarial. Depois do intervalo, a Adurni Sindicato realiza eleição de diretoria para o triênio 2024-2027. O FRN e Consulado da França discutem novas parcerias. E ainda, servidores técnico-administrativos da Universidade Federal seguem em greve. Categoria promove ato-assembleia terça-feira no cruzamento do Midway Mall. Movimentos sociais e sindicatos do Estado realizam atos alusivos aos 60 anos do golpe militar de 1964. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Nos dias 8 e 9 de maio, os professores e professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte serão chamados a se posicionar sobre o futuro das lutas dos docentes na escolha da diretoria do Adurni Sindicato para os próximos 3 anos, 2024-2027.
Os docentes interessados em participar da eleição têm o prazo do dia 15 ao dia 19 de abril de 2024 para inscrever a chapa. A inscrição será realizada presencialmente na Secretaria do Adurni Sindicato durante o horário de funcionamento da sede da entidade, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A solenidade de posse da chapa eleita será realizada no dia 13 de junho, em local a definir. As normas do pleito serão elaboradas e divulgadas pela comissão eleitoral, definida conforme os artigos 72 e 81 do Estatuto do Adurni Sindicato. A diretoria do Adurni Sindicato ressalta que a atuação efetiva dos sindicalizados e sindicalizadas contribui para que as instâncias do sindicato se tornem cada vez mais democráticas e convida todos e todas a participarem do pleito. Jornal da Educação. Extra Classe. A UFRN recebeu visita do cônsul-geral da França em Recife, Serge Gass. Na oportunidade, houve a discussão de parcerias já existentes e novas possibilidades para ampliar as cooperações com a Embaixada Francesa. O reitor da Universidade Federal José Daniel Diniz Melo fala sobre o resultado desse encontro. Nessa sexta-feira, 22 de março, nós recebemos aqui na UFRN a visita do cônsul-geral da França em Recife. Foi uma oportunidade de apresentar o UFRN, falamos de parcerias já existentes, já que a França é o país com maior número de cooperações internacionais com a nossa universidade. Também assinamos um edital de lançamento da cátedra francesa que irá acolher professores ou pesquisadores de instituições francesas aqui na UFRN e também professores ou pesquisadores da UFRN nas instituições francesas por um período de 30 dias para cada missão. Foi um encontro bem produtivo e esperamos que traga bons frutos para a nossa universidade. Educação em pauta. E por falar em UFRN, quem segue de braços cruzados são os servidores técnico-administrativos da instituição. O movimento vem se fortalecendo a cada dia. A categoria luta pela reestruturação da carreira e também por uma educação pública de qualidade, como detalha Iano Flávio Maia, do Comando Local de Greve. Nosso movimento vem atingindo recordes de participação. Nossa última assembleia, realizada na quarta-feira no auditório da reitoria, teve a presença de quase 520 pessoas. É um número que não tinha sido registrado pelo nosso sindicato em nenhum outro movimento grevista antes. Isso representa quase 20% da nossa categoria dentro do auditório, reafirmando as nossas reivindicações de greve. O número de participantes nas nossas assembleias desde o dia 14 é crescente, Isso demonstra que o movimento vem ganhando força e mostrando que nós estamos num momento importante da nossa carreira dos técnicos administrativos em educação, um movimento importante de reivindicar a pauta da nossa greve, que é principalmente a negociação da reestruturação da nossa carreira, a negociação de um reajuste para tentar diminuir as perdas salariais que a gente tem tido desde 2015, dentre outras pautas gerais que envolvem, inclusive, a reconstituição do orçamento da própria UFRN, que tem perdido recursos ano após ano e que vem sofrendo por causa disso nas suas atividades cotidianas, principalmente quem sofre mais com os estudantes que não têm acesso aos auxílios, que não têm acesso à verba para pesquisa, os docentes que também atuam nessa área. Então, é uma greve que tem uma pauta muito extensa e que envolve principalmente a valorização da educação, a educação que é fundamental para o nosso país. A gente está num processo de negociação com o governo federal, deve estar saindo um relatório, a gente não sabe, esse relatório estava previsto para o dia 1º de abril, mas ele pode ser antecipado. O relatório da mesa de negociação sobre a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos em educação. A proposta já foi apresentada pela FASUBRA e pelo SINASEF, as duas entidades que representam os trabalhadores de educação das universidades e dos institutos federais. A proposta traz uma série de mudanças na carreira dos técnicos e propõe uma melhoria tanto na progressão da carreira como na remuneração, que hoje é uma das piores remunerações do Serviço Público Federal.
E a gente tem uma agenda extensa, apesar do feriado, a gente tem uma agenda extensa na próxima semana com 2 atos importantes, né? Um deles no dia 1º de abril, às 16h, na Praça Pedro Velho, em Petrópolis, em memória dos 60 anos do golpe militar, né, que iniciou a nossa ditadura, que demorou tanto para terminar, demorou 21 longos anos para terminar. E no dia 3 a gente tem um ato de rua, uma assembleia do nosso movimento grevista que vai acontecer na rua, em frente ao Instituto Federal, IFRN, ali próximo ao Shopping Midway Mall, que vai acontecer às 15h, a partir das 15h, em uma mobilização que vai celebrar também a adesão à greve dos trabalhadores do IFRN, uma greve que foi anunciada essa semana, está prevista para o dia 3 de abril. Em um movimento crescente dos servidores da educação nacional, né? Iniciando com a entrada em greve dos servidores das universidades, mas que agora vem ganhando a adesão dos trabalhadores dos institutos federais e que deve ganhar a adesão também dos docentes das universidades, né? Que, enfim, na segunda quinzena de abril devem também aderir ao movimento. Então, um momento importante para os trabalhadores da educação e que vai trazer, que precisa trazer retornos não só para a nossa categoria, mas para todo o país que precisa de uma educação de qualidade. Agenda da Educação. No próximo dia 31 de março, o golpe militar de 1964 completa 60 anos. Marco que jogou o Brasil sob uma ditadura que perduraria por 21 anos, causando enorme impacto social e político para o país. Para jogar luz a esses impactos ainda não resolvidos pelo Estado brasileiro, movimentos sociais e sindicatos do Estado estão organizando atos alusivos à data. Confira na reportagem de Rebeca Oliveira. Sob o lema Ditadura Nunca Mais, os movimentos sociais e sindicatos estão organizando atos de rua em alusão ao dia 31 de março. Nesta data, há 60 anos, tanques e tropas militares ocupavam as avenidas, marcando o início de uma ditadura que assombrou o Brasil por 21 anos. Esse fato não apenas marcou uma interrupção brutal da democracia, mas também deixou um legado de violação dos direitos humanos, censura e repressão que ainda reverbera nas estruturas sociais e políticas do nosso país. Para entender melhor a necessidade de rememorar este acontecimento, o Adurni Sindicato conversou com o professor emérito, sociólogo e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Williton Germano. O professor destaca a gravidade dos acontecimentos que marcaram o início de uma das épocas mais sombrias da história do Brasil. É muito importante, nesse momento da história brasileira, relembrar o que foi feito em 1964. Porque naquele período, naquele ano, fatídico ano de 64, houve um golpe de Estado, um golpe militar. Portanto, tanques, tropas militares nas ruas, nos espaços públicos, um golpe que depois o presidente reformista João Goulart, no momento, o contexto naquela ocasião, nos anos 60, era de muitas mobilizações populares, em todo o Brasil, na América Latina, lutas por reformas sociais, movimento camponês, movimento estudantil muito forte, movimento dos trabalhadores muito forte. Então havia uma mobilização muito grande no meu país em favor de reformas na sociedade brasileira. Essa efervescência social, contudo, despertou a indignação das elites e dos militares, bem como os interesses estrangeiros, como destaca o professor. E isso provocou a indignação da elite brasileira, dos militares e do Império Americano. E houve, então, a deflagração do golpe militar, não é? E o Brasil foi o primeiro país da América Latina, nesse período que deflagrou um golpe militar, um golpe de Estado militar. E a partir do Brasil, vários outros golpes ocorreram no chamado Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai, que implantaram também ditaduras militares. É importante relembrar esse período, porque o golpe militar implantou uma ditadura que duraria 21 anos. Ou seja,
quase um quarto de século. Ninguém governou mais o país no século XX do que os militares e seus aliados civis. Mas o Estado assumiu uma forma militar, uma ditadura militar, durante 21 anos. As consequências desse golpe militar, dessa ditadura, a ressonância chegam até hoje. Por isso que é importante lembrar aqueles acontecimentos. Se hoje esses acontecimentos não são relembrados, podemos dar conta de que a tutela militar ainda está presente no nosso país. As consequências desse regime autoritário ainda perpetuam até hoje, particularmente no campo da educação. O professor ressalta a interferência de um regime militar na comunidade acadêmica e intelectual. E vale a pena lembrar que a universidade, a educação e a universidade foram duramente atingidos por essa trágica página da história brasileira. Tivemos invasões de forças militares às universidades, como aconteceu na Universidade de Brasília. Tivemos reitores militares, intervenções militares. A UFRN teve um reitor militar. A censura no ensino, prisões, cassações, fechamentos de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos. Em meio a essas lembranças sombrias, é necessário fazer um chamado à ação e à resistência. O golpe militar de 1964 serve não apenas como um lembrete doloroso do passado, mas também como um alerta para os perigos que a democracia enfrenta hoje. Wellington conclui, portanto. Então, por tudo isso, esse fato deve ser lembrado para que ele não se repita e para que a democracia brasileira se fortaleça, se consolide. Ditadura nunca mais aquilo que aconteceu com presos, com militantes, com censura à imprensa, com censura à cultura, com censura à educação. A programação completa dos atos Ditadura Nunca Mais você confere em www.adurne.org.br. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. De vinho tinto de sangue. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.